dia, Senhor, por este momento, Jesus, por estarmos, Pai querido, nos preparando, Senhor, para ouvir a Ti, Pai, mais uma Sim, vez, Jesus. falar Obrigado pela tua contigo, palavra. Senhor, e Sim, Jesus. aprender mais de Ti, Pai. Eu te peço, Jesus querido, por cada vida que aqui vai entrar nessa Sim, Jesus. aula, Senhor, para que todos, ó Deus querido, abram seus corações para aprender mais de Ti, Senhor, e colocar em prática, Senhor, aquilo que nós aprendemos, Pai querido, através do Teu filho, do Teu filho Marcelo. Dá a ele cada vez mais sabedoria, palavra de sabedoria que vem do alto, do Teu trono, Jesus. Abençoa a Adri também, Senhor, seu lar. Em nome de Jesus, nós te pedimos para a Tua glória. Amém. Amém, amém e amém. Boa noite, meu povo. Então, só recapitulando, né? Semana passada, a gente terminou lendo o versículo 21, né, de Mateus 27, onde o povo insistiu, né? E os sacerdotes, inclusive, persuadiu o povo para que insistisse em condenar Jesus, né? Ele perguntou lá, qual dos dois vocês querem que eu solte? E eles continuaram, né, respondendo Barrabás, né? Mesmo depois de Pilatos, né, querer liberar Jesus, né? Depois que, ainda mais depois que ele ouviu a esposa dele falar que tinha sonhado, né? E aí hoje a gente continua a partir do verso 22, Mateus 27, e eu queria que alguém lesse para nós do 22, né, Mateus 27, do 22 ao 26, por favor. Eu leio. Amém. Pilatos lhe perguntou: que farei então com Jesus, chamado Cristo? Todos responderam: que seja crucificado. Pilatos continuou: que mal ele fez? Porém, eles gritavam cada vez mais: que seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia e que, ao contrário, o tumulto aumentava, mandou trazer água e lavou as mãos diante do povo, dizendo: estou inocente do sangue deste homem. Fique o caso com vocês. E o povo todo respondeu: que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou Barrabás. E depois de mandar açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Então, igreja, vocês veem a situação, né? Que farei eu então com Jesus, né, chamado Cristo, o Messias de vocês, né? E o povo lá crucifica, né? Que seja crucificado. Aí ele continuou, mas que mal que ele fez? E eles gritavam cada vez mais: crucifica, crucifica, né? Então ele tinha o direito de liberar Jesus, né? Ele poderia ter liberado ou Jesus ou Barrabás, né? Um dos dois. Mas ele queria ser popular com o povo, né? É isso que a gente vê aqui. Ele queria essa popularidade e ele estava disposto a condenar Jesus, né? Mesmo sabendo da inocência. E aí ele lava a mão em público, né? Tipo declarando: ó, eu não tenho nada a ver com isso. Esse é o sentido, né? De trazer a água e limpar as mãos. Aí, ó, não tenho nada a ver com isso. E o povo fala assim: tudo bem, o sangue dele que caia sobre nós e nossos filhos. O povo aceitou. Falou: a culpa é nossa mesmo, que caia sobre nós, né? E foi exatamente o que aconteceu, né? Esses eram os judeus que crucificaram Cristo e eles disseram: nós somos os que apoiamos a crucificação. Se houver alguma culpa nisso, ela é nossa, que caia sobre nós e nossos filhos. E foi o que aconteceu, né? A culpa caiu mesmo sobre eles e os filhos. Aí depois, do 27 até o 29, quem pode ler? Posso ler, pastor? Então vamos lá, E Tereza. logo, e logo os soldados
do presidente, que acho que é Pilatos aqui, né? É, Conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte. E despindo-o, o cobriram com uma capa de escarlata. Até o 29? o 28, você 29 falou. também. E tecendo uma coroa de espinhos, puseram na cabeça e em sua mão direita uma cana, e ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo: Salva, Rei dos Judeus. A gente sabe na igreja que as pessoas são perseguidas, né? Muitas vezes zombadas e ridicularizadas, né? Por causa de Cristo. E aí no 30 continua, né, a maldade, ó, e cuspindo nele, pegaram o caniço e batiam na cabeça dele, né? Dando cacetada na cabeça de Jesus, né? E aí a gente pergunta assim, por que que Jesus teve que sofrer? Por que que isso, né, esse sofrimento teve que acontecer com Jesus, né? A gente sabe que ele teve que morrer pelos nossos pecados, mas por que que Deus teve que permitir que ele passasse por esse caminho todo de dor, né, antes da morte? Deus não podia ter protegido de ter passado todo esse vexame, esse ridículo antes da cruz? Mas é assim, né, igreja? O caminho de Deus é que Jesus fosse o precursor para todos os mártires da história. Entendeu? Então, ele tinha que ser exemplo para cada um deles. Por isso que ele precisou pegar esse caminho, ele teve que sofrer desse jeito. Entendeu? Porque ele era o precursor dos mártires, que também iriam sofrer por causa de Cristo. Ele precisou sofrer mais que todos eles, né? Então, assim, a gente, quando tem um chamado, a gente é uma espécie, né, de predecessor, assim, de precursor. Então, assim, a gente olha Jesus e alguém está olhando a gente, entendeu? Então, assim, o principal Jesus e a gente atrás, né? Então, assim, eu estou olhando para ele, estão olhando para mim, que está olhando para ele, né? O que a gente sempre fala de Paulo, né? Falando, né, do exemplo. Então, siga-me enquanto eu sigo a Cristo. Então, a gente não está se defendendo, né? A gente continua sabendo a direção, né? Então, do mesmo jeito que ele foi exemplo, a gente se torna exemplo, né? Então, nesse caso do sofrimento, ele precisou ser esse precursor dos mártires que viriam na história cristã, né? Então, a razão desse sofrimento todo, né? Aí no 31 e no 32, quem pode ler? Vou ler. Então, vamos lá. Cadê? 31 e o 32, os dois versos. Ué, meu 31 subiu. Ah, achei. Oh, Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias roupas. Então o levaram para ser crucificado. Ao saírem, encontraram um sirineu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar a cruz de Jesus. amém. Aqui, a gente precisa se lembrar que a cruz que Jesus pede para a gente carregar não é forçada sobre nós, tá? Ele não força a gente a carregar a cruz. Os soldados romanos forçaram, né, Simão de Cirene a carregar a cruz e também forçaram Jesus a carregar. Mas a cruz que Jesus nos pede
não é algo que é forçado sobre nós, né, de forma nenhuma. A gente precisa tomar essa cruz se a gente quiser. A gente não precisa tomar se a gente não quiser. Jesus foi bem claro: se alguém deseja vir após mim, deixe tomar a sua cruz e siga, né? Tome a sua cruz e siga. Então, isso é o que nos leva à crucificação. É uma escolha voluntária, né? Ninguém precisa ir para a cruz se não quiser. E você vai carregar a sua, assim como eu vou carregar a minha. Ninguém vai carregar de Jesus. A dele, ele já carregou. Mas se a gente quiser seguir Jesus verdadeiramente, igreja, não há outro caminho. Tá? O resto é carochinha. Se a gente quiser seguir Jesus, o caminho é a cruz, é a nossa cruz, né? A nossa vontade. Eu já tenho falado isso nesse módulo bastante, né? Para a gente entender o que é a cruz, o que é a carne, né? E aí no 33 diz assim, ó, estou ainda em Mateus 27, estamos seguindo o texto, tá? Ó. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram vinho com fel para Jesus beber, mas ele, provando, não quis beber. Igreja, por que ele não quis beber aquele vinho? Né? Porque ele não queria estar entorpecido na cruz. Ele queria estar alerta na cruz. Tinha muitas coisas que ele precisava fazer. E isso aqui, na verdade, foi um pequeno ato de misericórdia que ofereceram para ele. Isso era para dar um alívio, né? Naquela dor, naquele sofrimento. É um tipo de anestésico que davam, porque o sofrimento era tremendo, né? Para que os criminosos, no caso, não sentissem tanta dor. E foi o que ofereceram para Jesus. E quando ele provou, ele sabia que aquilo iria anestesiá-lo. E ele não queria isso. Então, eu também creio que o Espírito Santo, naquele momento, né, como ele andava sempre cheio do Espírito Santo, tipo, alertou, não toma. Né? Havia uma necessidade para isso, né? Ele tinha que falar da cruz, né? Perdoar, né? Dizer, Pai, perdoa ele, eles não sabem o que fazem. E ele não teria sido capaz de dizer isso se ele tivesse anestesiado na cruz, né? Ele precisava cuidar da mãe dele, dizer, mulher, eu quero pedir que João cuide de você. E o mais importante de tudo, né? Ele precisava também perdoar o ladrão arrependido na cruz. Como que ele poderia fazer isso tudo se ele tivesse anestesiado? Né? E aí, mais tarde, depois que tudo estava consumado, né? Depois dele ter perdoado o ladrão da cruz, depois dele ter feito a provisão para a mãe, etc., a gente lê, vamos abrir João 19, 29? Quem pode ler? Eu leio. Depois o AP vai ler, porque ele também está em aula e tem uma voz maravilhosa Amém. para a leitura. Então vamos lá, João 19, 29. É. Havia ali um jarro cheio de vinho azedo. Então colocaram uma esponja cheia do vinho azedo em um ramo de isopo e a levaram à sua boca e ele o recebeu. Então, agora estava tudo bem, mas no início não, porque ele precisava fazer todas aquelas coisas, né? Então, isso ensina que mesmo quando Jesus estava pendurado naquela cruz, ele tinha que estar sensível ao Espírito Santo, né? Como foi sempre desde o início, né? Eu creio que ele, tipo, pai, agora eu posso tomar isso? Agora não, né? Então, assim, a razão pelo qual, né, o pai poderia ter dito para não tomar até o final das 6 horas era porque ele precisava perdoar o ladrão, cuidar da mãe e perdoar as pessoas que o crucificaram,
né? Jesus precisava estar alerta para orar. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem, né? Encorajar o ladrão do lado direito, né? Assegurar para ele que estaria com ele no paraíso. Ele precisava prover para a mãe dele, né? Que João ia cuidar dela. Então, Jesus queria clamar ao Pai, quando ele falou assim: meu Deus, por que me desamparaste? Né? Então, depois de ter terminado tudo isso, deram algo para ele beber, né? Mateus 27, 48, e aí ele estava disposto a tomar. Ele estava, isso demonstra para a gente, como o Marcos fala, né? Está com a anteninha levantada, assim, está sensível ao Espírito Santo, né? Mesmo pendurado na cruz, sensível ao Espírito, né? Se o homem é oferecido algum tipo de anestésico para aliviar a dor, é normal que tome, óbvio. Mas assim que ofereceram, né, esse anestésico para ele, Jesus não, opa, né? Então, a gente vê ele sempre ligado ao Pai, né? Já vimos aí na aula passada o porquê, né, que ele queria que afastasse o cálice, né? Não vamos retomar nisso aqui. Mas a gente vê ele sempre, né, na vida de Jesus, sensível ao Espírito, ensinando para a gente como é a vida cristã, como deve ser a vida cristã, né? Não se trata de viver por leis, mas de ser guiado pelo Espírito Santo em cada pequena coisa da nossa vida, tá sempre atento, né? Desde que a gente nasce de novo, né, em Cristo, até o momento que a gente morre, a gente precisa estar ouvindo a voz do Espírito, ser guiado pelo Espírito Santo, né? Muito se perde na vida cristã quando a gente para de ouvir, né? Endurece o nosso coração, né? Deus chamou a gente nessa terra para ser uma bênção para as outras pessoas. E se a gente ouvir a voz do Espírito, a gente com certeza vai completar a nossa carreira aqui na terra, assim como Paulo pôde, né, declarar. Então, a grande coisa na vida cristã é a gente aprender a andar sendo guiado pelo Espírito Santo, né? Na verdade, eu acho que esse é o segredo da verdadeira vida cristã, né? Se a gente aprende esse segredo, a gente aprendeu o mais importante da vida cristã, né? Andar sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus, né? E aí a gente, voltando para o verso Mateus 27, 35, né? A gente vai ver a parte da a escritura se cumprindo, né, na vida de Jesus, até mesmo nesse momento, né, da crucificação. Quem pode ler Mateus 27, 35? Posso ler, pastor? Então vamos lá. E havendo-o crucificado, repartiram os seus vestidos, lançando sortes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram então entre si os meus vestidos, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Então, 35. a gente vê, né, muitas vezes no livro de Mateus, né, dizendo assim, para que se cumprisse a escritura, né? Quando a gente vai lá para Mateus 1, a gente vai ver que a virgem conceberá e dará à luz a um filho para que se cumprisse a escritura, né? Isaías também, o próprio Senhor vos dará um sinal, eis que a virgem dará à luz e chamará o seu nome Emanuel. Então, repetidas vezes a gente encontra isso, né, para que se cumprisse, né? Até no nascimento de Jesus em Belém, foi para que se cumprisse a escritura, né? Mateus 2:5 fala disso. Vamos ler, né? Estamos na escola, aí não vamos pular texto, não. Mateus 2, 5 e 6. Mateus 2. O Marcos vai. Amém. 5 e 6. Mateus 2, 5 e 6. Por favor. Em Belém da Judéia responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá,
não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Então, isso aqui se cumpre o que está escrito lá em Miqueias 5:2, né? Que lá em Miqueias já fala isso, né? Que e você, Belém, né? Que é pequena demais para que se figurar do grupo de milhares de Judá. De você sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Né? Então, sempre para que se cumpra as escrituras. Né? Jesus foi para o Egito e saiu do Egito, como está escrito também em Mateus 2,15, para que se cumprisse as escrituras, né? Se cumprisse a escritura, a palavra do profeta. Oséias escreveu isso, né? Do Egito chamei meu filho, Oséias 11. Eu vou passar os textos para vocês, né? Em Mateus 2,33, Jesus morou em Nazaré também para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareno, né? Mesmo quando ele se mudou para Cafarnaum, né, vindo de Nazaré, em Mateus 4 fala isso, o verso 13 e 14, foi para que se cumprisse o que havia dito o profeta Isaías, né? Então, a gente vê isso ao longo de todo o Evangelho de Mateus, é muito rico, né? Fala diversas vezes para que se cumprisse as Escrituras. E se vocês repararem, a maioria das Bíblias, não precisa ser digital, não, né? Não precisa ser... ela menciona, quando fala assim, para você olhar depois da onde que está o texto, né? Ela tem um rodapé para te falar. Às vezes aquele símbolozinho, aquela letrinha lá, não é enfeite, não. Se você olhar lá, você vê que te leva para a profecia, né? Então, assim, aí a gente chegou agora no momento em que ele estava pendurado, né, na cruz, e aí diz assim, ó, depois de o crucificarem, repartiram, né, a Teresa leu para entre si as roupas dele, tirando a sorte, né? Então, assim, não foi Jesus que fez isso, foram os soldados romanos que fizeram, mas também foi feito para que se cumprisse as Escrituras, né? Então, assim, no Antigo Testamento é tremendo, né? O Salmo 22, a gente já teve um módulo disso, acho que a Aninha lembra que a gente ficou algumas aulas nesse salmo porque não dava para sair, né? Davi, na adoração, na intimidade, né? Quando você revela, abre o seu coração para o Senhor, né? Com sinceridade, né? Que se quebranta, assim, abrindo tudo para o Pai, né? O que acontece? Ele também começa a revelar e abrir o dele, o coração de Deus, né? E Salmo 22 começa assim: Deus meu, por que me desamparaste? Né? Então, assim, é uma referência profética, né? Do desamparo de Jesus, né? Na cruz pelo Pai, pelos nossos pecados. Então, assim, muita coisa no Salmo 22 é profético disso. É o Senhor compartilhando, né, do coração dele com Davi. Né? Não é tudo, tá? Não é o Salmo todo, mas muito, né? Nem tudo que está lá é profético da cruz, mas muita coisa é, né? Vamos abrir. Quem pode ler Salmo 22, o verso 16? Deixa eu abrir aqui eu não tenho, que vou abrir no digital aqui. 22. Quem pode ler? Eu leio. Então vamos lá. Cães me cercam, um bando de malfeitores me rodeiam. Transpassaram-me as mãos e os pés.
Então, essa referência é clara à cruz, não foi uma experiência de Davi. Ninguém transpassou as mãos e os pés de Davi, né? Então, assim, nessa adoração, né, no coração de Davi, o Senhor abria o coração, né? No 17 é o que ele fala assim, ó, posso contar todos os meus ossos. Os meus inimigos estão olhando para mim e me encarando. Repartem entre si as minhas roupas e sobre minha túnica lançam sortes. Então, bem naquele momento de Jesus, né, pendurado na cruz, exatamente o que aconteceu em Mateus 27 e 35. Né? Então, até mesmo os soldados romanos, inconscientemente, estavam cumprindo a profecia escrita por Davi 1000 anos antes. Entendeu? Na adoração, o Senhor revelando. E a gente vê repetidamente, né, citando, para que se cumprisse a Escritura, né, as Escrituras. Se a gente comparar Mateus 27, 48 com João 19, 28 e 29, isso também foi para que se cumprisse a Escritura, né? Mas vamos ler agora o Mateus 27, 48. Vamos abrir, vai. Um abre esse 27, 48, e aí outra pessoa poderia abrir João 19, 28 e 29, para a gente ler a comparação. Eu vou em Mateus 27, 48. E logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo-a embebido de vinagre, e colocando na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. E aí a outra pessoa poderia ler João 19, 28. Vou ler. João 19, 28. 28 e 29, por favor, Alice. Tá. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir, a Escritura disse, tendo sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, embeberam de vinagre uma esponja, e fixando-a num caniço de isopo, aproximaram a esponja da boca de Jesus. Então, de novo, né, para que se cumprisse a Escritura. Então, assim, havia um plano na igreja específico que Deus fez para a vida de Jesus, né, desde o nascimento lá em Belém, né, até esse momento que ele estava pendurado na cruz e até para a ressurreição dele, né? Deus planejou e outras pessoas fariam coisas para que se cumprisse a escritura relacionada a Cristo, né? Então, assim, como que ele poderia ir para ser levado para o Egito? Né? Como que o bebê vai andando sozinho para o Egito? Precisaram levar para o Egito, né? O retorno dele para Nazaré, né? A mudança para Cafarnaum, e tudo, se a gente for ler, foi feito para que se cumprisse a Escritura, né? A gente vê em Mateus 12, né? A partir do verso 18. Quem pode ler? Ó, vamos abrir Mateus 12, do 18 até o 21, por favor. Eu leio, irmão. Amém. Eis aqui o meu servo, que escolhi o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo. E no seu nome esperarão os gentios. Então, assim, as ações e as pregações, né, foram escritas, né? O que que a gente aprende com isso, né?
Jesus reconhecia que Deus, né, o Pai, tinha um plano para a vida dele, né? Por isso que ele era totalmente dependente do Espírito Santo de Jesus, né? E isso, na verdade, igreja, se aplica a todos os filhos de Deus, né? Ele é o primogênito, né? Ele é o primeiro, mas ele abriu esse caminho, né? Quando a gente lê lá, tipo, no Salmo 139, né? Pois tu formastes o meu interior, tu me teceste no ventre da minha mãe, né? Então, isso está se referindo ao tempo em que Davi estava no ventre, né? Então, já era. Vamos abrir esse texto que é legal a gente ler, o 139, o 16. Eu acabei de ler o 13, né? Salmo 139, 13. Quem pode ler o 16? 9, 6. Alguém vai? Eu leio. A Ju abriu o microfone, pode ler, Pedro. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda. Então, é isso que eu estou querendo dizer, né? Esse é o livro no qual o plano de Deus para Davi foi escrito, né? Então, assim, Davi, no dele, Davi deveria ser ungido, né? Por volta aí dos 19, 20, né? Deveria se tornar rei aos 30, ser rei por todo Israel aí por 37 anos, morrer por volta dos 70, tudo escrito, né? Foram escritos todos os meus dias, falando, né? Então, isso se aplica, igreja, a cada filho de Deus. É difícil, mas a gente precisa entender o tamanho do amor e como os filhos de Deus são preciosos para Deus. Cada dia escrito. Então, quanto mais cedo a gente crê nisso, é melhor, porque aí a gente pode buscar cumprir esse plano para a nossa vida. Se a gente crê que Deus tem todos os dias nosso escrito, e a gente crê, a gente vai buscar cumprir isso, né? E muitas vezes a gente não considera isso, e a gente precisa considerar essa verdade na Bíblia. Há um livro para a Alicinha, há um livro da Ju, há um livro da Adri, entendeu? Há um livro de todos nós escrito, né? E quanto mais cedo a gente verdadeiramente crer nisso, mais a gente vai buscar cumprir, andar nisso, né? João 17, 23, alguém pode ler? Eu já tinha lido esse versículo, acho que mais de 10 vezes, mas um dia eu lendo, foi que nem uma paulada na minha cabeça. Eu fiquei meio amortecido, é verdade. Eu fiquei amortecido, eu fiquei nele muito tempo. Eu falei, não pode ser um negócio desse. Como que eu já passei tantas vezes por aqui e nunca entendi isso, né? Esse versículo diz para nós que Deus nos ama assim como ele amou Jesus. Quem pode ler? Eu leio, pastor. Amém. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tenha amado a eles como me tens amado a mim. Amém. Então, assim, na igreja, tem muitos versículos na Bíblia dizendo que Deus nos ama. Tem muitos. Mas esse aqui diz que ele ama a gente o tanto quanto ele amou Jesus. Entendeu? Esse é o amor, o mesmo amor do Pai por Jesus,
Ele tem por você, ele tem por mim. Entendeu? Então, isso tem que lançar fora toda a autocomiseração, toda essa, sabe? A gente tem que crer nessa verdade. Se a gente sabe que Deus tinha um plano específico, né, para a vida de Jesus, desde o nascimento até a morte, então a gente tem certeza absoluta que ele tem um plano específico para você. Um plano específico. Não um plano, é um plano específico para cada um de nós. Só que isso não vai se cumprir a menos que a gente creia e busque isso. Por isso que Jesus estava sempre buscando encontrar essa verdade, sempre guiado pelo Espírito, né? Por isso que ele orava frequentemente. O Filho de Deus aqui na Terra orava frequentemente, por isso que ele buscava, ele clamava. Clamava, você pode ler aqui com clamor e lágrimas. E clamava para manter longe do pecado, para que a mente dele tivesse clara, para que ele fosse sensível a essa voz do Espírito Santo. Ele era 100% homem, como nós. Então, o clamor dele era para que mantesse ele longe do pecado, para que ele tivesse a mente clara para ouvir a voz do Espírito. Né? Então, isso em todas as coisas, nas pequenas coisas, né? Ele está caminhando, aí o Espírito olha para cima da árvore ali, ó. Tem um homem lá, pede para ele descer. Né? Vai, fica na casa dele, entendeu? Guiado pelo Espírito, né? Ele estaria lá no Mar da Galileia e o Espírito, vai para Tiro, vai para Sidom, né? E a gente lê isso na Bíblia e acha assim, foi lá e voltou. Não, é tipo ir para a praia e voltar, 70 quilômetros. Ele caminhava e voltava, né? Era assim que ele vivia, que ele viveu aqui nessa terra, nos dando exemplo de como Deus quer guiar o seu povo. É um povo que anda constantemente ouvindo a Deus. Então, a gente tem um destino, né, que a Bíblia nos mostra, de nos tornar como Cristo, não é? A Bíblia está falando isso, fala isso para a gente, né? Para a gente nos tornar como Cristo, né? Romanos 8, né? Marcão que gosta aí, lá está escrito no 29 que Deus nos predestinou para isso. Nós somos predestinados para isso, né? Então, é mais ou menos assim, para a gente dar um exemplo, né? No Waze hoje, né? Que todo mundo aí que dirige tem o Waze aí, que é como esse guia, né? Que está lá para onde a gente tem que ir, né? Vai nos guiando aqui. Então, eu estou no carro e ele está me guiando, vira à direita, né? Mas eu posso ir reto, não posso? E o Waze vai ficar bravo comigo? Ele só vai ficar recalculando, né? Recalculando, o meu aparece lá, recalculando, para trazer a gente para o caminho certo. Entendeu? Estou insistindo, para entrar direito, eu estou insistindo para ir reto, né? E aí ele vai recalculando, né? Arrumando um jeito de trazer de volta para o caminho certo. É assim que age o Espírito Santo, né? Que é gentil, a gente ouviu ontem na igreja, né? Então, se a gente se desviar em algum lugar e não ouvir ele falando, ele não vai ficar chateado, mas ele vai continuar nos guiando de volta, porque o desejo dele é sempre nos trazer de volta para o plano perfeito de Deus, para cada um de nós. É isso que a gente
aprende, né, com as referências aí, como está escrito na Escritura, para que se cumprisse a Escritura, entendeu? Já tinha um livro escrito, então, para que se cumprisse. Então, a gente deve chegar ao fim das nossas vidas, né, dessa mesma maneira, né, com inúmeras instâncias em que o Espírito Santo claramente é que nos guiou, onde a gente foi sensível a essa voz, né? Assim como o Espírito Santo dizia para Jesus como andar, né? Como estava escrito lá no livro, o plano de Deus para a sua vida, para a minha vida, para a vida de Davi, para a vida de Jesus, né? Jesus foi aqui, ali, fez aquilo outro, e a gente precisa aprender com ele, né, a como devemos nos comportar uma vez que nascemos de novo. Que vida que vem nova em nós? A vida de Cristo, né? A gente não pode fazer nada com os anos antes do nosso nascimento, né? Eu fiquei andando de ré 40 anos, né? Agora eu ainda estou na primeira, mas pelo menos estou indo para frente. Estou quase engatando a segunda, mas já estou indo na direção certa, né? Atos 17:30, né? Fala sobre isso. Quem pode ler? Eu leio. Amém. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora ele ordena a todas as pessoas, em todos os lugares, que se arrependam. Então não leva em conta, mas ordena a todas as pessoas, em todos os lugares, que se arrependam, né? Ele quer, meu povo, que a gente se afaste daquele modo de vida independente. Sabe, das duas árvores que viraram dois caminhos ali, a independência. Então, ele quer que a gente busque ele o tempo todo. Viver na presença do Espírito Santo, né? Foi assim que Jesus viveu. É isso que a gente aprende com Jesus, né? O que ele ensinou? Jesus ensinou a gente a não viver como Adão, né? Adão tinha a escolha de dois modos de vida ali. As duas árvores estavam lá no jardim, né? Simbolizando esses dois modos de vida. Uma, o conhecimento do bem e do mal, onde você toma, né, o conhecimento do bem e do mal dentro de você, você não precisa consultar ninguém, ou melhor, não consulte a Deus, você sabe o que é bom e mal para você. É esse o caminho, né? Você simplesmente usa a sua razão, vai aonde você quiser, usa a sua mente para descobrir o que é melhor para você e faz isso. E é assim que o ser humano vive. E, infelizmente, muitos cristãos também, né? E a outra árvore é a da vida, onde a gente busca pelo poder do Espírito Santo. A gente busca se encher do Espírito Santo e permite que ele nos guie. Porque é Deus que quer nos guiar. E não é de vez em quando, é todo dia. É todo dia, né? Isso é ilustrado para a gente, né, igreja, no Antigo Testamento, como a coluna de nuvem e a coluna de fogo que guiava Israel dia e noite. Então, assim, Deus não deu um mapa. Vocês estão comigo? Não deu um mapa para os israelitas para chegarem lá do Egito até Canaã. Não tinha mapa. Eles tinham que depender de Deus o tempo todo. Isso seria a árvore, né, do conhecimento do bem e do mal, se você tivesse um mapa, né? Não, eu vou por conta própria, que eu sei aqui. Deixa comigo, né? Eu tenho tudo o que eu preciso, eu sei o caminho, eu não preciso consultar Deus. Mas Deus não deu um mapa, ele deu uma coluna de nuvem e uma coluna de fogo que guiava em todos os momentos, né? Eles nem saberiam aonde eles estariam, né? Durante a noite, durante o dia, a coluna de nuvem se movia, avançava, né? Tem um versículo em Números que é tremendo, quer ver? É muito lindo esse versículo, que na verdade deveria se cumprir em nós hoje, né? A sombra, né? Hoje a gente poderia viver isso.
é Números 9, 17 e 18, né? Quem pode ler? Números 9, 17 e 18. Eu posso, pastor? Então, Tá vamos aqui. lá. Porque meu é todo o primogênito entre os filhos de Israel, entre os Não, não homens. é. Errei o texto, peraí. Espera aí, não é o... Não, não O errou, senhor não. falou? Acho que é a TT que errou. É Números 9, Ah, 17. tá, eu tô lendo 8, pastor. Agora Tá. tá. 17, né? É. 17. Mas sempre que a nuvem se alcançava sobre a tenda, os filhos de Israel, após elas, partiam. E no lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel assentavam o seu arraial. Segundo o dito do Senhor, os filhos de Israel partiram e, segundo o dito do Senhor, assentavam o arraial. Todos os dias em que a nuvem parava sobre o tabernáculo, assentavam o arraial. Então, pensem nisso, igreja, como uma ilustração, né? Uma orientação do Espírito Santo, uma imagem. Tenta ver isso como uma imagem de como Deus quer o seu povo andando. Entendeu? A orientação do Espírito Santo. Então, a nuvem erguia, andava, né? O Senhor, o dito do Senhor, como diz aí na versão da Teresa, ou o mandato do Senhor, né? E eles paravam, eles andavam, né? E no 19, a gente continua, né? Ó, quando a nuvem se detinha por muitos dias sobre o tabernáculo, os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. E se vocês forem um pouquinho mais para baixo, só para a gente ganhar tempo, né, que já estamos esgotando aqui o horário, no 22, diz assim, ó, que a nuvem se detinha sobre o tabernáculo por 2 dias, ou 1 mês, ou por mais tempo, enquanto pairava sobre ele, os filhos de Israel permaneciam acampados e não se punham em marcha. Mas quando a nuvem se erguia, eles partiam, né? Então, assim, ao comando do Senhor, eles partiam e ao comando do Senhor eles acampavam, né? Se a nuvem parava sobre o tabernáculo, eles acampavam. Se a nuvem permanecia por muitos dias lá, eles ficavam. Às vezes, né, a gente acabou de ler, por muito tempo, né? Então, se fosse 2 dias, 1 mês ou 1 ano, eu vou ficar lá. Então, os filhos de Israel permaneciam acampados e não partiam, né? Só quando ela levantava que eles iam, né? Ao comando do Senhor. Foi assim que eles chegaram a Canaã. E é assim que a gente vai chegar aonde ele nos predestinou. Entendeu? A Adriana está falando Marcelinho, acho que está com falta 5, né? Então, às vezes, a nuvem permanecia, né, de tarde até amanhã. E lembra assim, eles tinham as coisas dele para fazer, assim como nós, né? Eles tinham que armar as tendas, né? E isso levava um bom tempo. A gente está falando, igreja, de mais ou menos 2 milhões de pessoas armando tenda, né? Para se acomodar. E aí chegava a noite, eles acordavam e estava se movendo. Desarma tudo de novo. Enrola tudo. Vamos embora, né? E às vezes podiam ficar, sei lá quanto tempo, 1 ano. A gente leu lá por muito tempo, né? Números 9 e 22. Então, eles iam a algum lugar, armavam a tenda, olhavam para cima, né? Onde que vamos? Está parado, então vamos ficar, né? Então, Deus não mostrava para eles aonde que vocês vão amanhã, depois de amanhã, entendeu? Era dia a dia. Então, isso para nós, igreja, é uma bela imagem de como o Espírito Santo nos guia. Que às vezes a gente está querendo saber lá, não, eu quero daqui 15 dias. Não, é hoje.
Amanhã você vai ouvir outra coisa, você vai ouvir o de hoje. Né? Ele não dá esse plano futuro, ele vai nos guiando nessa caminhada para nos assegurar onde nós estamos chegando. É isso que a gente aprende de Jesus, né? Isso que Jesus nos ensina. Ou a gente escolhe viver como Adão, eu faço meu caminho, né? Conhecimento do bem e do mal, e independente, né? Do Espírito Santo, ou a gente vive, né, como Jesus, dependente do Espírito Santo. Mas a Bíblia diz assim, que todos os que são guiados pelo Espírito Santo, esses são filhos de Deus. Vou deixar essa para parar aqui a aula, né? Todos os que são guiados pelo Espírito Santo, esses são filhos de Deus. Que a gente medite nisso, igreja, tá? Para a próxima aula a gente continuar a partir do verso 37, que é onde fala da acusação, né? Este é Jesus, o Rei dos Judeus. A gente continua daqui, tá bom? Para a gente não estourar o nosso horário.